Irmãos e irmãs, nós estamos a celebrar a festa do batismo de Jesus, com esta festa litúrgica. Encerramos o tempo litúrgico do Natal e iniciamos o tempo comum até que cheguemos na Quaresma. Batismo de Jesus. A Igreja Oriental celebra de maneira muito mais intensa que nós as chamadas Epifanias do Senhor. Nós celebramos mais a Epifania primeira, que é a visita dos magos, à Sagrada Família. Jesus, nós celebramos na liturgia, nasce em 25 de dezembro. E nós vemos nosso presépio, já foi desmontado porque se desmonta no dia de Reis, no dia da Epifania. Nós vemos que sempre se dispõem os reis magos diante da manjedoura, não é verdade? Mas, na verdade, a visita dos magos aconteceu 1 ano depois do nascimento de Jesus. A prova disso é o texto do Evangelho que nós ouvimos no domingo passado, no dia de Reis, no dia da Epifania. Olha só. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Então, o que provavelmente deve ter acontecido? José e Maria moravam na Galileia, em Nazaré. Aí, por causa do recenseamento, foram a Belém, que é na Judeia. Jesus não esperou, E Jesus nasceu ali, na manjedoura, no meio dos animais, é o que tinha, para o momento. Provavelmente voltaram para Nazaré, 1 ano depois, aí retornaram a Belém, e aí se deu a visita dos magos, em 6 de janeiro do ano 1. A segunda Epifania de Deus, ela se dá 30 anos depois. No ano 30, Jesus já tinha 30 anos, morava com seus pais, ainda na Galileia, em Nazaré. Ele desce o Vale do Jordão. Nós temos pessoas muito mais capacitadas a dizer como de fato é essa experiência de caminhar da Galileia até o Jordão, Pelos estudos, me parece que é uma descida. De fato, o Jordão desemboca no Mar Morto, que está abaixo do nível do mar, Então, essa descida da Galileia para o Vale do Jordão, depois, se estiver errado, me corrijam, Essa descida até o Vale do Jordão representa teologicamente o Deus infinito, grandioso, incomensurável, que se diminui tanto para poder habitar junto do ser humano. É o mistério da encarnação, esse trajeto da Galileia ao Vale do Jordão. O Deus Todo-Poderoso se torna um frágil ser humano para poder morar junto de nós. É o mistério da encarnação. Depois do batismo, 1 ano depois, no ano 31, Jesus, de novo lá em Caná, na Galileia, realiza o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Então, para a Igreja Oriental, são 3 Epifanias. E nós celebramos de maneira muito velada isso. Semana passada celebramos a Epifania primeira, a visita dos magos. Hoje celebramos a Epifania segundo o batismo de Jesus, onde a Trindade se manifesta, o Filho, o Pai e o Espírito. E na semana que vem, embora estamos no ano do evangelista Lucas, a igreja coloca o evangelho das bodas de Caná, as 3 Epifanias. Hoje é a segunda. Uma coisa é certa, meus irmãos, Deus eterno, como o padre disse, vem a nossa convivência, porque nos ama, por amor, E o batismo de Jesus no Jordão é uma manifestação do amor de Deus para conosco. Nós precisamos refletir um pouquinho
sobre o sacramento do batismo que Jesus vai instituir na cruz. O batismo nos concede duas graças, quando a gente é batizado. Primeira graça, apaga o pecado original, porque nós já nascemos na mácula do pecado original. O batismo apaga o pecado original, né? Nos diz o Salmo 50, desde o ventre da minha mãe já era pecador, está escrito no Salmo 50. E o batismo nos confere uma segunda coisinha: nós, quando somos batizados, nos tornamos cristãos e somos admitidos à igreja de Cristo. Ora, é só olhar para Jesus. Jesus tinha pecado? Não. Jesus é Deus e é puro, pleno em graça. Ele é a graça. Então, por isso não precisava ser batizado. Jesus precisa ser admitido à igreja? É claro que não, porque a igreja sai dele, do seu lado aberto na cruz. Então, por que será que Jesus se submeteu ao batismo de João? O Evangelho de Mateus, que nós acompanhamos no ano A, vai dizer que João Batista não queria batizar Jesus. No Evangelho de Mateus, equivalente a esse trecho do batismo, olha o que João diz: mas João protestou dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus responde para João: João, por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. No fundo, Jesus fala: João, faça o que eu estou mandando. Então, hoje nós somos convidados a refletir o batismo de Jesus e o nosso. Jesus, meus irmãos, é Deus. Tudo o que Jesus de Nazaré tocou, Ele santificou. É por isso que Jesus, Ele viveu todas as experiências que nós vivemos, todas. Só o pecado não. Jesus chorou, Jesus se angustiou, Jesus se entristeceu, Jesus se frustrou, Jesus se decepcionou. Tudo que vivemos, Ele viveu. Por quê? Porque tudo que Ele experienciava, Ele santificava. E não podia ser diferente com o batismo, né? Na sexta-feira agora, nós acompanhamos o evangelho do leproso, né? Toda pessoa que tocasse em um leproso se tornava impura. Hoje é Covid, né? Ficou perto de alguém com Covid, tem que ficar de quarentena, né? É igual a lepra no tempo de Jesus, né? Jesus não, quando Ele tocou no leproso, aconteceu o contrário. O leproso se contaminou com a sua santidade e foi curado. Por isso que ele é batizado. Quando ele entra no Rio Jordão, ele não vai ser purificado, mas ele vai santificar as águas do Rio Jordão e todas as águas batismais que a igreja utilizará na sua vida sacramental até o fim dos tempos. E Jesus continua, por meio do sacramento da igreja, a entrar no Rio Jordão, não lá na Terra Santa, mas agora nas nossas pias batismais, que são novos Jordões. Não sei se vocês reparam no batismo, né? Tem a pia batismal, e no final da bênção da água, o padre, o sacerdote, pega o círio pascal, que é o símbolo de Cristo ressuscitado, e mergulha na pia, que é o Jordão, o Cristo. O Cristo entra por primeiro nas águas. E quando Cristo entra, o entrar na água significa ser morto, sepultado. A água representa a insegurança humana, representa a morte, representa o desconhecido, representa o sofrimento. O círio entra, assim como Jesus há mais de 2000 anos entrou no Jordão. Ele entra na fragilidade humana,
Mas ele não fica lá, ele sai, e sai vitorioso. Então o círio é colocado na pia batismal, é o Cristo que entra, que é sepultado, mas que ressuscita quando é tirado. E depois o padre vai fazer o mesmo com a criança a ser batizada. Por isso que o batismo por imersão é o mais significativo para nós. A criança também, ou o adulto, entra no mar da morte, porque ela já está num pecado original, e sai uma pessoa renovada, cheia, plena da presença de Deus. Esses somos nós, somos todos batizados, acho, né? Somos plenos do poder do Espírito Santo de Deus em nós. Quando no batismo não tem o círio presente na celebração, o sacerdote, com suas mãos ungidas, ele coloca a mão na água, que representa o Cristo da mesma maneira. Então a primeira coisa que nós devemos levar dessa celebração: Deus nos ama tanto, né? Como foi falado no comentário, a palavra amor, que Ele quer ficar perto de nós. Deus persegue o ser humano, Deus quer estar junto do ser humano, numa relação de amizade, numa relação de intimidade, de proximidade. Às vezes nós somos próximos de tantas pessoas, né? Às vezes nós somos íntimos de tantas realidades, e somos tão distantes daquele que mais nos ama, que é Deus. Ele nos persegue. Nós ouvimos hoje o texto da profecia de Isaías, né? E o profeta, ele vai dialogar com um chamado servo, que a tradição cristã lê a pessoa de Cristo Jesus. É Deus Pai dizendo: olha que bonito, eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. E aí o profeta, né, colocando a voz de Deus, né, diz assim: pus o meu espírito sobre ele. E aí vai apresentar algumas características de Jesus. Primeira, ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mal é barulhento, mas Deus não. Deus não. Deus respeita o arbítrio humano, a liberdade humana. Deus não vai amarrar ninguém e levar ninguém para o céu. Deus sabe que a felicidade perfeita vem dele, que não existe outro caminho de ser feliz, embora muitos estão procurando. Mas Ele não vai pegar ninguém acorrentado para trazer para esse caminho. Não levanta a voz. Outra coisa, Ele não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. A cana rachada, às vezes a gente vê um pedaço de madeira quase se quebrando, né? Quando a gente passa perto, qual que é o nosso ímpeto? Chutar e terminar de quebrar, não é? Terminar de quebrar. Criança é assim, né? A pai está falando, vai quebrar não sei o quê, enquanto não quebra, não sossega, não é? Não é assim? É o ser humano. Também a vela, quando a gente sopra a vela e apaga, ainda fica fumegante o pavio. A vela, tanto a vela quanto a cana rachada, representa o ser humano fragilizado, distante de Deus. Nós, quando vemos um pavio fumegante, o nosso ímpeto é o quê? Ir lá e, enquanto não termina, não some aquela pequena brasa, nós não sossegamos. Deus é o contrário. Tem muitos seres humanos por aí, velas fumegantes, se apagando no sofrimento, no distanciamento de Deus. E Deus não desiste de ninguém, de ninguém. É como se Ele fosse lá em cada ser humano comparado à vela e fizesse assim na chama, no pavio fumegante, para que o pavio pudesse se reacender. É um Deus que desce, que vai atrás do ser humano, que não merece, mas Ele vai atrás. E Deus não faz diferença de ser humano nenhum.
A leitura segunda de hoje, né? A igreja primitiva, os apóstolos, tinham uma visão de que só os judeus tinham de ser cristãos. E aí depois eles vão vendo na igreja primitiva que vai surgindo um monte de gente pagã, de descendência grega, que vai começando a se tornar cristão. E eles vão percebendo. E aí Pedro cai a ficha dele, ele fala o que hoje foi lido aqui, ó. Pedro tomou a palavra e disse: de fato eu estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Todas as chamas que estão fumegantes, se apagando, Deus vai fazer de tudo para reacendê-las. E às vezes, minha gente, nós temos muito próximo de nós pessoas que amamos, que estão se apagando distante de Deus. Mesmo que a pessoa não busque a Deus, Deus com certeza vai fazer de tudo para reacender a vida dessas pessoas e trazê-las à vida verdadeira junto dele, sempre. Hoje no Evangelho, nós percebemos, depois que Jesus foi batizado, acontece 3 coisinhas, nos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Depois que Jesus é batizado, tem uma diferencinha só em Lucas, que é o que nós lemos hoje. Lucas vai dizer que Jesus começou a rezar, mas depois acontece 3 coisinhas. Primeiro, o céu se abre, depois o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, e depois uma voz desse céu que se abriu diz a Jesus: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Essas 3 coisas é a manifestação da Trindade, o Deus único que é Pai, Filho e Espírito. Mas essas coisas acontecem sobre Jesus, na verdade acontece sobre nós, como somos batizados. Lá em Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que depois que eles pecaram, Deus os expulsou do céu, do paraíso, trancou o paraíso e colocou querubins para não deixá-los voltar. Com o mistério da Páscoa e da ascensão de Cristo, este céu é reaberto. Por isso, quando somos batizados, sobre nossa alma se abre este céu. Nós, batizados, temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos contato com o céu, nós temos contato com a eternidade. Por isso, quando a gente padece uma provação, uma dificuldade, tenhamos os olhos fixos além do céu. Tudo vai passar. O ponto último é a felicidade eterna junto de Deus. O céu já está aberto. Pode ser que tenha alguém que depois, no dia do juízo, não queira entrar por essas portas, mas as portas estão abertas para todos, todos. Depois deste céu aberto, desce a voz do Espírito. Quando nós não conseguimos chegar até Deus, porque somos frágeis, Ele desce até nós, Ele nos visita, não estamos sozinhos, né? E ainda a terceira coisa, a voz que sai e se dirige a Jesus, ela se dirige a cada um de nós. Quando nós estamos em estado de graça, o Pai olha para nós e na nossa face, Ele enxerga a face de seu Filho Jesus Cristo. Nós nos revestimos de Cristo, e o mesmo que Ele diz para Jesus, Ele diz para nós: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Nós somos amados por Deus, nós somos templos vivos de Deus. Eu não sei se vocês sabem a data do batismo de vocês. Se não sabe, devia saber, né? Porque a gente comemora o aniversário natalício, mas na verdade a cada dia nós estamos envelhecendo e devia não comemorar nada, né? Mas a data do batismo nós devíamos comemorar. Por quê?
porque será a única data que permanecerá para a eternidade. É a data que o céu se abriu para você. Eu fui batizado dia 18 de setembro. Se você não sabe, depois em casa pega o seu batistério, a sua certidão de batismo, dá uma olhadinha, né? Quem é mais velhinho, né? Talvez nem tenha mais a certidão, né? Mas dá uma olhadinha lá e veja o dia que o céu se abriu para você. É muito importante. Meus irmãos, no sacramento do batismo, nós nos tornamos santuários de Deus, né? Sempre se aproxima da gente, né? Algumas pessoas que não acreditam, que estão na igreja, mas no fundo não crê no poder do Espírito Santo. Se nós tomarmos consciência da grandiosidade do sacramento que nós recebemos e do que nós nos tornamos, nós nunca mais seríamos cabisbaixos, desanimados. Eu sou morada de Deus, não sou qualquer coisa. E por ser templo de Deus, eu me torno imbatível junto de Deus. Eu não temo mais nada, eu enfrento a vida com coragem, Deus está comigo, né? Tem gente às vezes se aproxima do padre, fala, ai padre, dá uma bênção, né? Ou pega a criança, presente para o padre, né? A criança acabou de ser batizada, ai padre, acho que está com quebrante, né? Olha, a pessoa incrédula. A criança foi batizada, é morada, templo do Espírito, como a mãe assim o é. Creia no poder de Deus que está na sua alma. E às vezes a gente acha que o demônio é mais forte do que Deus. Quando nós fazemos isso, no fundo nós nos confundimos. Não, nós somos imbatíveis diante de Deus, mas precisa estar unido a Ele. Por isso não ter medo do mal, do demônio, das provações à vida, não ter medo das maldições. Você é cristão. Agora, se você está com a sua espiritualidade frouxa, fracassada, aí você tem que ter medo do demônio, que ele vai te derrubar. Mas se você é uma pessoa de fé, de sacramento, creia no que você está fazendo, né? Creia. Às vezes o padre fica um pouco, eu abençoo, né? Mas a pessoa acabou de ir à missa, aí na porta da igreja, acabou de receber o sacramento, o próprio Deus na porta da igreja, aí padre, dá uma bênção, estou tão desanimado, dá vontade de dizer, você não devia ter comungado. Não tem nada de maior poder do que o sacramento. Assuma o que você realizou, creia no poder de Deus, erga a cabeça, respire este poder. Não é você, mas é Deus em você. Nós temos de crer mais naquilo que nós celebramos, e quando fizermos isso, as coisas vão tomar trajetos muito diferentes. Por isso, alegria, somos batizados, somos templos vivos do Espírito, e isso nos torna fortes com Deus, com Jesus Cristo. Alegria, que Deus nos ajude, assim seja.